Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim novamente falar aqui sobre vendas, tá? Com vocês, conversar um pouco com vocês sobre isso. Que é uma área que eu tô atuando agora e que eu gosto muito, já faz muito tempo. Mas agora como eu tô atuando nela, eu consigo, tipo, vamos dizer, tirar a prova real, entendeu? Do que a gente vê nos livros, no teórico, o pessoal fazendo vídeo no YouTube e tudo mais. E tirar a prova real, entendeu? Eu vou lá e faço, eu aplico as coisas e tô ali no meio, então eu sei que tem muitas coisas que a gente só aprende na prática, que não tem nos livros, não tem nos vídeos, não tem nesses gurus de internet falando aí. E hoje eu vim dar como se fosse o segundo passo aí pra você que tá iniciando na venda, tá? Eu já fiz um vídeo sobre o principal ponto que tu tem que entender antes de começar a vender realmente, a trabalhar em vendas. Se tu quiser ver, eu aconselho muito, que é muito importante, se não um ponto mais importante para qualquer um, para qualquer vendedor, tá no meu canal, foi o último vídeo que eu postei, tá? Mas rapaziada, o que eu vim falar hoje? Hoje eu vim conversar sobre como tu proceder numa venda. Como é que tu vai conseguir ser bem sucedido, tá? Porque uma coisa é o cara saber conversar bem, o cara ser um cara muito ele, como é que eu posso dizer? Ele é muito influenciador, vamos dizer assim. Ele consegue influenciar muitas pessoas. Pô, eu esqueci a palavra, sabe? Mas ele é um cara que as pessoas, ele consegue manipular de uma forma boa para as pessoas, boa ou ruim. Se ele quiser fazer o ruim, ele também faz. Mas não adianta o cara ser um manipulador, um cara, pô, mestre na oratória e mestre em vendas, né? Na verdade, pro cara ser mestre em vendas, ele não precisa, não basta ele só ser um baita orador, um cara que sabe todos os arquétipos e todos os gatilhos mentais, enfim. Tem que ser um cara que entende 100% o cliente, tá? Entender o cliente é um dos principais pontos antes de qualquer venda, tá? Isso é o básico, tá? O primeiro ponto mais importante é o que eu fiz o vídeo, tá? Se tu quiser ver, eu aconselho demais. Veja o meu último vídeo que eu postei aqui no canal. É um vídeo antes desse. Cara, esse é um dos mais importantes, que é tu entender o que o teu cliente quer. Por quê? O que eu vejo muito aí, que eu vejo, né, no meu meio e vejo muita gente que inicia aí fazendo. O cara às vezes ele fala muito bem, sabe conversar e tal, só que ele não entende que o cliente, ele não quer ser manipulado. E ele sente, o cliente ele sente a partir do momento que ele vai comprar alguma coisa, que ele já está sendo submetido a uma situação ruim, meio de constrangimento, vamos dizer assim. Uma situação que, cara, vou lá, vou lidar com o vendedor, vou lidar, tipo, com alguém que quer vender as coisas pra mim, entendeu? Aí o cara vai lá e daí tu chega e tu começa a oferecer um monte de coisa. Um monte de coisa e começa a falar um monte de coisa que ele nem quer saber, entendeu? Começa a falar um monte de coisa que tipo assim, não, às vezes vai até agregar, vai, mas ele não quer, entendeu? Pô, às vezes tu puxa um papo tão bom com o cara gosta de ti e tudo mais, mas daí tu começa a oferecer uma coisa, oferece e oferece isso, oferece aquilo, e o cara começa a se sentir perdido, ele começa a parar de ter confiança em ti. Então, cara, esse ponto é muito importante. Tu entender o que o teu cliente quer, por quê? Realmente, um bom vendedor ele vai conseguir vender mais do que o cliente veio buscando. Mas não porque ele manipulou o cara, enganou o cara para ele levar um monte de coisa desnecessária. Mas porque no meio de uma conversa, no meio de tipo uma troca, vamos dizer assim, o que eu vejo muito outros vendedores da minha empresa fazer. O cara vem e tipo assim, a pessoa quer lá um produto que é caro para uma ocasião. Aí um vendedor vai lá, né? Conversa com a pessoa, visita o local lá, conversa com a pessoa e ele vê que não tem necessidade daquele material tão caro, entendeu? Não tem necessidade de material tão caro. E ele vai lá e, cara, ó, esse material é mais barato.
Não tem por que eu estar te falando isso, né? Mas eu vou te falar porque a gente prioriza um cliente satisfeito, acima de tudo, antes de um faturamento alto, é um cliente satisfeito, um cliente fidelizado. Então, esse material mais barato, ele vai servir para as mesmas coisas que o outro material que tu vai comprar mais caro. E a pessoa cria uma certa confiança. E ela já fica, pô, o cara foi muito, ele poderia ter me vendido mais caro, ganhado uma comissão maior, mas ele me vendeu mais barato. Aí tu vai lá e tu cria uma conexão com essa pessoa, entendeu? Tu faz ela entender que, tipo, tu não tá só ali querendo vender pra ela. Tu quer ajudar ela a resolver o problema dela, entendeu? Aí tu vai lá e daí ela, vamos dizer, ela quer um produto lá sem mais nenhum adicional. E tu vê que na situação dela dá de ter adicional, entendeu? Dá de fazer um extra, vamos dizer assim. Pô, dá de tu adicionar isso aqui que vai ficar bom. Aí, se o cara teve essa conexão, a pessoa conseguiu entender que o cara não tá ali só pra entunchar coisa nela pra vender, entendeu? Que o cara tá preocupado com realmente ajudar a pessoa a solucionar o problema dela. Aí ela, não, show, vamos lá. Se tu diz que é melhor, vai ajudar, seja no que for que tu tá vendendo aí, vai complementar, vai ficar melhor. Não, provavelmente o teu cliente ele vai querer comprar. A não ser que o orçamento dele esteja, tipo assim, extremamente apertado, ele não, eu só preciso disso por conta tipo assim, da necessidade mesmo, eu preciso muito. Mas provavelmente daí nesse caso tu nem ofereceu mais barato, porque ele já ia estar com o mais barato em mente, entendeu? Mas às vezes um cara que chega ali e tal sem conhecer muito, tu oferece algo mais barato, ele vê, pô, ó, o cara me ofereceu algo que é mais barato, ele vai ganhar menos comissão, pô, o cara realmente tá querendo me ajudar. Então agora ele vai me oferecer esse negócio a mais aqui, mas provavelmente não é besteira. Provavelmente o cara tá querendo me ajudar mesmo. E daí tu faz o teu cliente entender que não, ó, isso aqui vai ajudar, ó, isso aqui vai te ajudar, vai complementar, entendeu? E aí sim, show. Aí sim o cara vai comprar e vai comprar mais e mais. Por quê? Tu entendeu o que o teu cliente precisa. Mas agora, se tu não entendeu o que ele realmente precisa, o que ele realmente quer, o que ele está precisando, se tu não querer realmente ajudar o teu cliente a resolver o problema, que esse é um dos principais pontos para tu ser um bom vendedor, tu querer ajudar o teu cliente a resolver o problema dele antes de tudo. Meu rapaziada, tá com uma sombra bem na minha cara aqui, né? Que bosta. Mas ajudar o cliente a resolver o problema dele antes de qualquer coisa, se tu conseguir convencer ele que tá fazendo isso, cara, tu vai vender pra sempre pra ele e tu vai vender muito, entendeu? Mas agora, se o teu cliente sentir que tu só tá querendo enfiar um monte de produto e para vender e ganhar comissão e vende mais caro e vende a mais, ele vai lá, talvez ele compre na primeira, mas ele nunca mais vai voltar. Porque ele vai se sentir, pô, fui tapeado, entendeu? Ele vai se sentir constrangido com ele mesmo, entendeu? Pô, o cara me enganou e nunca mais vai voltar. Mas agora, se tu realmente oferece algo que vai ajudar mais ele, mesmo que seja mais caro, mesmo que dê valor maior, mas que vai ajudar, que no final ele vai ter um resultado a mais do que ele queria, entendeu? Algo que ele acima do que ele estava esperando, expectativa acima, né? Por um lado bom, vamos dizer assim. Cara, aí pô, ele vai sempre voltar, entendeu? Então é isso, rapaziada. Entendam que para tu ser um bom vendedor, para tu ter clientes infinitos, vamos dizer assim, clientes fidelizados, não só um cliente que vem, compra uma vez e vai embora, nunca mais aparece. Ser um bom vendedor se trata de saber resolver muito bem o problema das pessoas e às vezes, para tu resolver o problema muito bem das pessoas, tu vai ter que vender menos. Talvez tu tenha que lucrar menos, mas tu vai fidelizar um cliente. Ele vai entender. Ele vai olhar e não, pô, o cara me ofereceu um produto mais barato do que eu estava procurando e realmente funcionou, né? Resolveu aquilo que eu estava precisando resolver. Cara, na hora que ele precisar de novo do teu serviço, de algo parecido, de algo que tu oferece, ele vai voltar. Ele vai voltar sem dúvidas. E aí tu tem um cliente para sempre, entendeu? Agora, tu prefere, às vezes, pô, eu ia fazer uma venda cara pra caramba, ele veio me comprar aqui, meu, ia dar 10 mil.
a minha venda. Mas ofereci o mais barato e deu 4. Só que o cara, daqui tantos meses ele vai vir e vai comprar mais 1.000. Depois de mais uns anos ele vai vir e comprar mais 4.000. Depois vai lá e compra mais 10. Entendeu? Aos poucos isso vai se cobrindo, vai se multiplicando, porque ele entende. Não, esse cara tem um produto bom e que realmente ele realmente quer me ajudar, entendeu? Realmente quer vender pra mim algo que vai me satisfazer, que vai resolver o meu problema. Aí tu vai ter um cliente pra sempre, entendeu? Então é isso, rapaziada. A ideia era essa, era isso que eu queria passar pra vocês. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tô fazendo vídeo constantemente aqui, né? Não tão frequentemente quanto no início, mas o máximo que eu tô conseguindo, eu tô fazendo. E se vocês tiverem ideia de vídeo, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo de vendas e tudo mais, deixa aqui nos comentários. Qualquer comentário, qualquer crítica positiva, qualquer coisa que vocês tenham para adicionar, eu aceito demais, tá, rapaziada? Eu agradeço demais a participação de vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu.